Queridos, que coisa boa a gente poder quase estar entrando em 2025. Depois de uma era tão difícil, né, um tempo tão difícil como foi a época do Covid e outros tempos também, onde o mundo tem passado por dificuldades tamanhas, nós estamos aqui para viver o que Deus tem para nós. Eu tenho certeza que todos nós temos tempos difíceis para contar, mas também muita coisa boa para profetizar. Eu sei que no final do ano a gente para profetizar o próximo, mas eu também tenho alertado alguns irmãos, como eu falei ontem, que eu tenho uma reunião de oração com o pessoal da Madeira, que vai virar um culto lá, tanta coisa nós estamos fazendo juntos. Vamos fazer, na verdade, tem um projeto na mente para isso, que Deus dê vitória nisso também. A gente precisa lembrar que o ano não acabou ainda, que daqui até o dia 31 Deus pode fazer muitas coisas. Deus pode mudar muito da nossa sorte ainda, Ele pode quebrar muito jugo. Você não precisa passar com os mesmos problemas para o ano que vem. Por quê? Porque Deus não somente se move por datas, Ele se move por promessas. E se Ele prometeu na sua vida, Ele tem muito a fazer. Eu tenho no meu coração uma palavra profética para essa manhã. Eu sei que muitos dos nossos irmãos estão viajando, mas também eu estou vendo também rostos de gente nova que está chegando aqui. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe mesmo. Não sei se você veio de férias, se você veio a trabalho, mas como você veio, que Deus te abençoe em nome de Jesus, não é? Eu tenho um tempo de mudança no coração. Há uma mudança de estação chegando. Para mim não é somente uma mudança de país, deixar Jersey. Até agora há pouco no café da manhã, a gente estava conversando com o Benjamin faz 11 anos, agora dia 4 de fevereiro, e a gente estava dizendo que o Benjamin passou aniversário em 4 lugares diferentes em 11 anos. O primeiro foi Goianésia, onde ele nasceu. Depois foi em São Paulo. O terceiro foi aqui em Jersey. E o próximo vai ser na Madeira. Ele me olhou e perguntou: onde vai ser o próximo? Será, né? Mas não falou nada, mas a gente começa a entender. A gente sabe que tudo isso, pense bem, falar em mudança não é transformação, mas é mudança, nós somos especialistas já. A gente mudou em 14 anos 3 vezes, deixando casa, tudo para trás, e começando de novo. Você fala: pastor, a obra de Deus requer isso, não é de todo mundo. Mas eu entendi que o meu chamado seria mais ou menos assim. Por quê? Porque eu sou profeta. E eu me lembro que eu e a Sabrina estávamos em Anápolis, conversando com uma missionária. Ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou: olha, prepare-se, você é como meu marido, que o marido dela também era profeta. A gente muda direto, a gente desmonta as coisas, não fica na casa. Até ali eu não entendia muito, daí eu entendi que quando você tem mesmo chamado profético, você vai atender a necessidade de Deus no meio de um povo, aqui, ali, acolá. Você acha que se fosse por nós mudaríamos só por mudar? Não, de forma alguma. A gente não tinha plano algum de estar em Jersey. Chegamos aqui, como eu sempre brinco, 6 malas, nós 3 mais 3 malas, aleluia, né? E agora, pai, você não tem noção de tanta coisa, nós estamos jogando fora. E agora que nós já mudamos uma casa, nós já jogamos fora ainda. E a coisa, essa parte de jogar fora é com a Sabrina, aleluia, né? Até já amarrei, eu e Benjamin, se deixar, joga nós fora também, né? Já vai jogando assim. E aí nessa história toda, a gente sabe que esse tempo de mudança requer alguns ajustes, alguns planos, projetos. Elias está no momento de tremenda crise. 1 Reis 18 diz que fazia 3 anos e 6, que seria 3 anos e meio de uma chuva que não cairia, ou seja, de uma seca, perdoe. Seria algo que mexeria com a economia. Vocês que já plantaram, sabem que sem chuva, quando você planta, colhe. É o wilderness, é o deserto. Sem chuva também, a natureza fica bonita? Tem spring, tem primavera? Não tem. O cenário em si era muito ruim. E agora, de repente, Deus coloca no coração de Elias:
que a chuva desceria, que haveria uma mudança de estação, que aqueles 3 anos e meio sem chuva cessariam. Mas isso não foi um processo assim, pronto, vi a chuva, ela caiu. Não. E é sobre isso que nós vamos falar. Amados, se nós não formos para o nosso novo estágio, nosso novo nível, pode ter certeza, o tempo profético, as coisas que você está vivendo, tem começo, meio e fim, ou seja, esgota. Tem coisa que não acontece mais porque a gente não se moveu melhor. Não estou falando somente de mudança geográfica. Porque você não precisa viver uma mudança geográfica para ter uma mudança na sua vida. Porque se fosse assim, bom, se for Deus falando, você vai, igual a gente, né? Mas caso contrário, se fosse assim, toda vez que tivesse que mudar a nossa vida, tinha que mudar também de casa, assim, quem sabe para uma coisa maior. Você está entendendo? Não é uma mudança geográfica. Não é geografia, não é lugar que abençoa a sua vida. Geografia não muda sua história. É por isso que tem gente que sai de um país e vai para o outro e tem as mesmas ou piores consequências. Porque espaços geográficos não transformam a vida das pessoas. Se fosse assim, teria o país melhor do mundo para você viver, não teria problema lá, estava todo mundo lá. As pessoas hoje têm uma migração enorme para os Estados Unidos, é um bom país mesmo, mas não significa que seja um local que não tenha problemas. Na verdade, é se Deus estiver sobre você, e é aquilo que Ele vai falando com a sua vida que muda a sua história. Tem gente que não conseguiu ficar em Jersey, tem gente que não consegue ficar no Brasil. Aliás, o Jefferson e a Tânia foram para o Brasil. Espero que a Tânia tenha gostado do Brasil. E não vá para lá tão cedo, fique por aqui mesmo. Em nome de Jesus, brincadeira, né? É só brincadeira, Tânia. Não sou o Senhor da sua vida. O Jefferson pensa, Deus sabe. A gente não sabe mesmo tudo, né, Jefferson? A gente sabe somente o que Deus tem para a nossa vida hoje. Então, primeiro, como é um negócio de despedida, não posso perder o foco. Geografia não muda a sua vida. Porque tem gente lá na Madeira agora vivendo o que você nunca vai viver aqui. Tem ou não tem? Tem. Se geografia mudasse pessoas, pronto. Bastava mudar para lá, todos os problemas foram resolvidos. Agora que Deus abre porta para você melhorar, com certeza. E também tira do seu coração alguns lugares, com certeza. Então como é que eu sei se é Deus me renovando ou se eu estou ansioso para sair daqui? Como é que eu sei se Deus vai fazer algo ou se eu estou somente empolgado com situações? Deus vai colocar num local onde ninguém pode trazer confusão. Digo, no meu coração. Bora? Onde? No meu coração. A hora que for, o tempo certo, a hora certa, o momento certo, Ele vai colocar no seu coração. Deus já tinha colocado a Madeira no nosso coração. Me lembro a última vez que eu fui fazer um life group na Madeira, não queria vir embora mais. E que é isso? Eu estou ficando velho para ficar almático, assim, cheio de pensamentos da alma. Mas depois Deus usou uma pastora aqui para dizer, olha, vocês vão receber um convite e vocês não recusam não. Estava eu e a Sabrina orando. Pronto. Onde Ele colocou? No nosso coração. É no coração que saem os caminhos da vida. Provérbios. É do nosso coração que a gente se alinha com o tempo profético. No tempo certo, quando Deus colocar no seu coração, não tem jeito. Porque Deus é Senhor de tudo e de todos. Não tem inimigo que possa impedir se você manter o seu coração em Deus. Se você for fiel, não tem inimigo que pode te derrotar no meio da batalha. Quer ver? Vamos lá para 1 Reis 18, verso 41. Então Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Espera aí, o que Elias estava ouvindo? O barulho de uma forte chuva. Espera aí, faz 3 anos e meio que não chove. Que barulho é esse? Ele já está ouvindo. É lógico que isso pode ser que o vídeo de fora chegou, mas chegou dentro dele. Verso 42. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto sobre os joelhos. Verso 43, ele, quando foi orar, deu uma ordem para o seu servo, vai e olhe na direção do mar, e disse a seu servo, ele foi, olhe, disse, vai e olhe, na direção do mar, não há nada lá, vai, volte lá 7 vezes mais. Verso 44, na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, você viu uma nuvem pequena? Agora você vai dizer para Acabe,
prepare o seu carro, desça antes que a chuva te impeça. Vai chover tanto que você não vai nem ter tempo de pegar o cavalo. O negócio vai ser forte. Verso 44. Então enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a levantar e a chover forte. E Acabe partiu de carruagem para onde? Jezreel. Verso 46. A mão do Senhor veio sobre Elias. E ele, prendendo a capa com o cinto, deu uma amarrada, correu à frente de Acabe por todo o caminho a Jezreel. Diga: a mão do Senhor está sobre a minha vida. Coloca a mão na sua cabeça e diga: a mão do Senhor está sobre a minha vida. Você crê nisso? Diga amém, em nome de Jesus. Então, prepare-se, os céus estão abertos, tem chuva chegando. Mas como é que ele chega? Deus prepara um cenário para a chuva vir. Todo mundo se prepara. Acabe, o rei, tem que fazer o quê? Vai comer. Come, porque vai ser tempo que você não tem muito que se preparar, é correr a partir de agora. A chuva está chegando. Ela já chegou? Não, a chuva está chegando. O que você profetiza? Que a chuva chegou? Não. Quando ela chegou, ela já se materializou. Qual é o tempo de profetizar? É agora. A chuva está chegando. Eu posso ver os céus abertos sobre você em 2025. Pastor, mas ainda não cheguei a 2025, mas a chuva está chegando. Quem recebe, diga amém, em nome de Jesus. É isso que você tem que profetizar, que a chuva está em processo, ela vai chegar. Acabe foi comer. O servo vai para onde? Vai em direção ao mar, ver se tem alguma chuva chegando. O menino vai lá e volta, o servo vai e volta, não tem coisa nenhuma. Sabe o que Elias diz? Lá de novo, 7 vezes. Vai até você encontrar com a nuvem. Então, o cenário profético se move nas coisas espirituais que vão se transformar em natural. Olha para mim. Milagre é intervenção sobrenatural nas coisas naturais. É quando Deus decide pôr o dedo e mudar a situação. É quando naturalmente você ficou doente, agora Ele põe a mão sobre a sua vida e a enfermidade vai embora. É quando você não tinha uma saída, não sabia para onde ir, de repente Deus foi lá e abriu uma porta. É quando você está vivendo as coisas naturais, como o servo que tinha que olhar para ver se tem chuva, e Acabe que tinha que comer, e Elias vai fazer o quê? Vai orar, porque ele sabe que se o sobrenatural descer na terra, não tem nenhum impedimento que possa segurar. Lembra de Jesus? Jesus tem uma multidão na frente dele, e no meio dessa multidão ele pergunta para os discípulos: quantos pães vocês têm? Os discípulos dão uma olhada assim, tem uma multidão, falam assim: se a gente pegasse 200 dias de trabalho, dava para comprar pão para todo mundo. Jesus diz: manda o pessoal sentar. Quantos pães são? 5 pães e 2 peixinhos. E de repente Jesus dá graça, e o extraordinário vem para o natural. Elias sabia tanto que o sobrenatural iria alcançar o natural, que ele manda Acabe comer, que ele manda o menino ir lá ver, e ele está esperando. Tem um cenário que todos nós temos que participar para que a bênção de Deus chegue. Ei, nós não estamos indo para Madeira somente para a gente mudar de país, como eu disse, não é nem nosso projeto, mas eu tenho certeza que o sobrenatural vai alcançar muitas pessoas que você conhece lá, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que aquilo que a gente nem esperou, nem imaginou vai acontecer. Aqui também é claro que vai, e lá também. Eu tenho certeza que está sendo gerada uma chuva dentro de nós, um barulho enorme dentro da gente, para que a gente possa trazer vitória para as pessoas. A gente não, Jesus através de nós. Eu tenho certeza que tem gente que vai participar, que tem gente que vai estar simplesmente sendo como uma pessoa que vai ter que se alimentar junto conosco para viver aquele momento. Eu tenho certeza também que Deus vai levantar servos fiéis, discípulos, que não vão entender muito o que está acontecendo, mas segundo as ordens proféticas que Deus for nos dando, as coisas vão começar a acontecer. Eu tenho certeza que dentro da sua vida aqui também, Deus vai levantar pessoas para te ajudar espiritualmente. Eu tenho certeza que algo novo Deus vai fazer, sabe por quê? Porque você não vive daquilo que você vê, você vive daquilo que você
crê. E quando você começa a crer, o sobrenatural começa a aparecer. Elias foi orar, sabe por quê? Milagres são organizados. Vamos dizer? Milagres são organizados. Organizados pelo céu, mas sempre usam alguma coisa da terra. Organizados por Deus, mas sempre com uma intervenção humana. Porque ele precisava de 5 pães e 2 peixinhos? Porque Deus queria multiplicar aquilo que somente alguém que crê em Jesus reconhece. A gente tem que multiplicar a nossa fé. E a gente confunde, a gente pensa, sabe o que é? Deus tem que mostrar algo muito grande, uma confirmação muito grande para fazer muita coisa. Esse foi o mal de tantos na Bíblia. E a gente precisa parar para entender qual é o tamanho do sinal. Prepare-se, sabe por quê? Os sinais sempre serão minúsculos, sempre serão pequenos, em proporção ao agir de Deus. O que o menino vê? Vê a nuvem se formando? Não, ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem vindo em direção do mar. O sinal sempre será menor do que a bênção sobre a sua vida. Então, quem sabe você entra por uma porta e você pensa assim, ó, não, eu vou viver somente aqui um tempo, parece que isso aqui é tão pequeno que nem dá para mim direito. E ali Deus começa a multiplicar situações. Deus começa a trazer. Esses dias faz mais de um mês, não preciso falar quem é, a pessoa vai entender. Está aqui, é claro, não vou dizer o nome, não tem por que isso. Falei, ó, Deus tem uma mudança no seu trabalho. Isso, vai ter uma mudança. Você vai perceber que o que você está chamando de pequeno agora, que está parando por aqui, Deus vai alongar. Aos olhos humanos, sempre impossível. Aos olhos de Deus, era somente algo pequeno para Ele mostrar que algo maior chegaria. Ei, não recuse os primeiros começos. Não deixe para trás aquilo que você acha que nunca iria acontecer. Eu posso ver também a vida da irmã Fátima. Ali, quantas vezes a irmã Fátima aqui orando? Eu fico muito feliz de ver seu marido do seu lado aí, aleluia. Mas ela estava orando e dizia, olha, meu marido ainda vai estar aqui. Foi ou não foi? Quem sabe o senhor nem sabe disso, mas nós oramos, é verdade. Uma bênção para a nossa vida, né, irmã Fátima? Ela começou a gerar um sinal, um barulho dentro dela, tão pequeno. Mas ele não vinha logo. É que a gente quer também dominar sobre o tempo, aí não dá certo. O tempo pertence ao Senhor. Mas chega uma hora que Ele vai e transforma todas as coisas. O sinal era do tamanho de uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. O sinal sempre será menor em proporção àquilo que a chuva forte que vai acontecer. Pastor, não vejo nada para 2025. Deixa eu colocar uma nuvem na sua frente aí. Você não está enxergando nada, mas vai acontecer milagres. Quero ouvir um amém em nome de Jesus. Não estou vendo nada para a minha família. Deixa eu colocar uma nuvem na sua frente para você ver aí. Está chegando uma nuvem pequena, mas o que Deus vai fazer é algo tremendo em nome de Jesus de Nazaré. Eu me lembro quantas vezes que eu tive na casa do irmão Silvino com a irmã Lúcia lá, e a gente não sabia nem quem ia. Os nossos membros mais fiéis da Madeira estão aqui, a irmã Conceição e o irmão Manuel. Muitas vezes era eu, Vanderlei, Conceição e Manuel. Não é, meu irmão? Era nosso life group. E ali sentados na casa dos nossos irmãos, não sabíamos o tamanho, mas era somente uma nuvem. Agora estão mudando para lá, para a glória e honra de Jesus. Agora, para quem tinha 2, agora já temos 12, diga aleluia, no nome de Jesus de Nazaré. Era somente uma nuvem. Você tem que entender que os sinais não vão vir do tamanho que você imaginou, e sim daquilo que Deus quer que você creia. Porque quando você for viver o sobrenatural, tem que falar assim, pastor, depois que eu passar por isso, por aquilo, que eu me aposentar, aí sim eu vou ser servo de Deus. Amado, esse nunca vai, me perdoe. Ou vai muito pouco. Quem vai é aquele que vai pegar uma nuvem e vai falar assim, olha, essa nuvem é pequena. Ô Felipe, você está com uma nuvem na sua frente, é pequena. Já era para ter se materializado, mas não se materializou ainda. Deus tem uma porta grande para você, amigo. Você está perguntando por que ela não se materializou ainda. Fica tranquilo, segura na nuvem. No sentido de acredita nisso. Deus tem
algo extraordinário para você. Diga amém, em nome de Jesus. A gente precisa entender isso. O que você está olhando? Uma nuvenzinha. Não. Essa é a visão do servo. Qual que foi a visão de Elias? É o sinal de Deus. Levanta a sua mão ao céu, diga, por favor, em nome de Jesus. Eu recebo essa nuvem. É algo pequeno, agora, mas tem poder transformador sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu país. Dê uma salva de palmas para Jesus. É assim que você tem que ver a nuvem. Tem que ser algo pequeno agora. Sabe por quê? Porque se você fosse ver somente uma pequena nuvem, no meio de 3 anos e meio, que não chovia, você pensava, pai, vai fazer o quê esse negocinho? O que vai resolver no meio de 3 anos e meio de seca, uma nuvenzinha? Eu sei que alguns irmãos aqui, até hoje, tem dois madeirenses que são mais brasileiros do que a maioria deles. Um é João Paulo, diga aleluia. O João Paulo está indo no Brasil agora, e tem o Felipe, né, Felipe? Felipe também já fala, é nós. E a gente sabe que se a gente puder enxergar somente o pequeno, mas crendo, eu tenho só essa força, eu só consigo fazer essa oração, eu só consigo abrir a minha casa. Foi assim que João Paulo e Felipe fizeram. Eu tenho isso, é pouco, perto do que precisa, é pouco. E Deus começou a fazer muito, não foi, Felipe? Eu tenho só essa história, essa é só a minha família. A gente é meio problemático mesmo, como toda qualquer outra família. Mas eu entrego isso na mão de Deus. E eu olho para esse pequeno como o começo de algo grande. Porque desde que eu cheguei aqui, eu tenho uma palavra do céu para a sua vida. Nunca chame as coisas de pequeno. Ou de muito grande. Diga para o teu irmão, porque para Deus, tudo é pequeno. Não tem nada grande para Deus. E de repente o menino chega e fala, eu vi uma nuvem pequena. Eu vi algo aos meus olhos tão pequeno. Fala, você não pode chamar, cabe. Fala para ele colocar o sete no cavalo, não sei como é que chama isso na madeira, o arreio no Brasil. A sela, opa. Porque vai chover forte. Que vai descer uma chuva que você não tem noção, que vai começar dentro de mim, que tem uma palavra lançada aqui dentro, que está se cumprindo, porque tem uma promessa de conquista sobre mim, diz Elias. Com a resposta do pequeno, ele diz, olha, eu não vou acreditar somente nisso, eu vou acreditar que Deus pode mais do que eu posso pensar e posso imaginar. Isso vai se cumprir em 2025. Está sendo gerada uma pequena nuvem na sua frente. Mas não é isso somente. Tem que ter um barulho aí dentro. Você tem que ouvir o barulho das grandes promessas de Deus. Promessas sempre serão maiores do que sinais. O que Deus falou sempre vai ser maior do que o sinal que Ele tem. Promessas sempre vão ser para mudar a sua história. Eu não sei se você já conseguiu ouvir o barulho para 2025, mas não é somente a nuvem, é o barulho que Deus colocou aí que vai mudar a sua história. Que Deus coloque um barulho enorme na sua história, em nome de Jesus. O que é que Elias estava ouvindo? O barulho de uma grande chuva. Eu já posso ouvir o barulho dos seus filhos, marido, amigos, se trocando nos cultos de 2025 para vir servir ao Senhor. Eu já posso ouvir o barulho do seu chefe chamando você para uma nova promoção. Eu já posso ouvir o barulho de gente incrédula começar a dizer só o Senhor é Deus. Eu já posso ouvir um barulho. Fala, pastor, mas eu estou há tanto tempo aqui esperando por isso. Escute o barulho. Não olha somente para a seca. Eu já posso ouvir o barulho
das grandes bênçãos sobre nós. Quem também está comigo, diga amém em nome de Jesus. E esse barulho vai chegar quando? Como é que eu sei se foi somente coisa da minha alma e não foi coisa de Deus? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, obrigado. Saiba, antes de Deus fazer qualquer coisa, Deus verbaliza, Ele fala. Antes de Deus realizar, Ele verbaliza. Como é que foi com Elias? Antes da chuva chegar, Deus colocou o barulho dentro dele, Felipe, presbítero. Está aí dentro. Antes de Deus mudar a história, Ele começou a colocar o barulho lá dentro. É como o caso da irmã Fátima, eu tenho certeza que vai acontecer. Quem mostrou isso para ela? Deus, velho. É que antes de Deus fazer algo, Ele verbaliza, Ele põe aí dentro. Como é que é isso? Deus não faz nada sem falar com você não, minha filha. Geralmente, né? Tem milagre que não precisa falar, mas falando, a maioria das vezes, olha para o Gênesis. Deus olhou para a terra, não tinha terra e de repente fez terra. Deus olhou e não tinha luz, de repente houve luz. Ele fala, e haja luz. E haja mar, e age. Deus começa a fazer e aquilo vai acontecendo. Olha para Abraão. Abraão não tinha nenhuma chance de ser pai. Nós sabemos. Depois dos 90 anos, sendo Abraão pai, não tinha mais força humana como homem. E como eu já disse, imagina a Sara. Rapaz, Sara hoje em dia, no TikTok, com 90 anos grávida, ia ser um negócio assim, extraordinário. 90 anos grávida andando em Jersey, pensa. E aconteceu. Porque Deus disse que Abraão seria pai de multidões. Olha para Jesus. Quando Isaías 61 diz que o Senhor viria, Ele governaria sobre tudo, seria Emanuel, Deus conosco, acontece. Ei, antes de Deus fazer algo na sua vida, Ele fala, Ele verbaliza. Por isso que o ato profético é tão importante, como a profecia é muito importante também, porque Deus vai falando, Ele vai falando ao seu coração. Deus não coloca você num projeto que você não consegue entender. Então, a gente tem que entender que Deus vai começar a falar. Onde é que a chuva estava? Em Elias? Lá dentro. Antes de ela acontecer contra a seca exterior, Deus já colocou a palavra lá dentro de Elias. E quando Deus põe uma palavra aí dentro, amado, não tem circunstância que possa tirar. Diga amém em nome de Jesus. O inimigo vai se levantar, vai tentar destruir você, vai tentar tirar o seu ânimo, mas você ouviu aí dentro. Quando você ouviu o que Deus tem para a sua vida, aí dentro, aqui fora pode, você vai, está acontecendo isso, mas Deus vai mudar essa história. Deus tem uma promessa, eu ouvi já essa voz, eu sei o que Deus falou comigo. Por exemplo, Deus falou comigo nesse mesmo dia, na profecia aí, que eu ia voltar a andar muito ao redor do mundo. Quase que eu já coloquei a mala para arrumar. É lógico que não é assim, né? Mas tem um tempo para todas as coisas. E aí, nesse tempo para todas as coisas, quando o profeta começa a chegar, sabe o que faz? Deus fortalece você. Hoje você pode estar fraco, mas se entrar uma palavra aí dentro, mudou a sua situação. Basta uma palavra de Deus, diga amém, em nome de Jesus. Você pode estar enfermo aqui hoje. Se Deus falar com você que vai te curar, o que cura você hoje, acabou o seu problema, diga amém, em nome de Jesus. Lembra? O milagre é quando o sobrenatural ataca o físico. O seu ânimo também vai ser outro. Pensa você, 3 anos e meio, sem chuva. Você pensa que Elias, eu pelo menos não estaria muito animado. Não sabia como ser o dia de amanhã. Se não tem chuva, os animais começam a morrer, sim ou não? Claro que sim. Se não tem chuva, a própria atmosfera que você vive não é tão alegre. Porque tudo para crescer e multiplicar precisa de chuva. Se não tinha chuva até ali, como é que Elias será que esteve? Eu não sei, podia estar triste, eu estaria. Mas a partir do momento em que a palavra de Deus chega, Elias dobra o seu ânimo. Ao ponto, ficou tão forte, que quando a chuva chegou, enquanto Acabe estava correndo com o cavalo para Jezreel, Elias a pé
fechou o cinto no casaco e foi mais rápido do que a carne. A gente tem que entender que quando Deus renova suas forças pelo profeta sobre aquilo que vai acontecer, deixa eu te falar somente mais 10 minutos. Primeira coisa, você vai ter que passar por um tempo de sacrifícios maiores. Ninguém falou amém, porque eu sei que não é bom para ninguém isso, mas é verdade. Diga: sacrifícios maiores. Quem sabe um dia Deus colocou uma casa para você comprar no seu coração. Você vai comprar essa casa, eu vou te dar isso. E aí, de repente, você acordou no outro dia e já entrou pelas portas. Foi assim? Não. Aí você teve que fazer sacrifícios maiores. Quem sabe um dia Deus falou: eu vou salvar o seu filho. Eu vou trabalhar na salvação dele. E outro dia já amanheceu cantando glória, glória. Não. Foi o tempo de jejum, de oração, de busca, de peleja, de clamar aos céus. Quem sabe um dia Deus falou para você que ia te usar poderosamente, falou: agora pronto, basta comprar um microfone e eu estou dentro. É ou não é? Não. Vai se preparar, vai estudar. Eu já estudei mais de 14 anos na minha vida. Ainda tem que estudar mais. Porque, biblicamente, quanto mais você cresce, você entende que você não sabe nada. É um tempo de sacrifícios maiores. Você vai ter que permanecer quando as pessoas forem embora. E dizer para você assim: não vou mais no Life Group não. As pessoas não fazem as coisas como eu gostaria. Você vai dizer: eu não desisto dessa pessoa. Eu não desisto dessa pessoa. O Manuel e a irmã Conceição, saiba que a gente não vai desistir de vocês nunca. Vocês são uma semente para a madeira. Diga amém, em nome de Jesus. E é claro que também os pastores aqui não vão desistir de você. Amém? A gente tem que entender que quando você abre um life group, que é uma célula, você fala assim: mas e agora? Eu vou cuidar de pessoas tão problemáticas, que nunca mudam. Por que as pessoas são assim? Porque você disse diante de Deus que você teria um local de crescimento do reino. Que você disse que você está alinhado com os céus. E a terceira coisa, o melhor de Deus está em permanecer na palavra dele. Então, sintonize o seu futuro com a voz de Deus agora. O que é isso, pastor? Todo dia que você levantar e diga: olha, obrigado, Deus, o Senhor vai me usar. Até hoje não me aconteceu, mas eu tenho uma nova oportunidade, tenho um novo tempo para a minha vida, algo novo para acontecer em mim. Eu estou sintonizando as coisas que vão acontecer diante daquilo que eu nem imaginava que ia acontecer, mas eu vou declarar isso. Eu vou acreditar nisso. Fora de mim, o cenário é de seca. Dentro de mim, o cenário é de avivamento. Vamos dizer: fora de mim, eu vejo a seca. Dentro de mim, eu tenho avivamento. Quem crê, diga amém, não, em nome de Jesus. Sabe o que Elias fez quando ele recebeu essa palavra, essa sintonia com o futuro? Ele foi lá e colocou os seus joelhos, sua cabeça entre os joelhos. Mas por que alguém recebeu? Já tem um sinal do céu. Por que alguém já sabe o que vai acontecer e foi orar? Esse é o grande problema de muita gente. No final das coisas acontecerem, quando o negócio vai acontecer, ele vai lá e desiste de orar, de buscar a Deus, já relaxa. Não vem no culto, não vai no life group, para com tudo para pensar: não, agora vai funcionar por si. Pronto, basta Deus. Mas você não percebe que aí a gente entra em desobediência. Fala misericórdia. E o que foi que Elias fez? Quando ele recebeu a promessa, e ela vai se cumprir agora, Elias vai para a presença de Deus que fez a promessa. Ele se colocou de cabeça entre os joelhos. Não posso fazer isso aqui, a idade não está me permitindo ficar de joelho e depois levantar tão fácil. Vou ter que chamar 2 presbíteros, só tem um aqui, é misericórdia para levantar. A gente entende que seu lugar não pode mudar, seja perto da promessa e cumprir, ou seja, quando ela está
em processo. Cuidado quando você tentar desanimar no finalzinho. Eu não sei qual é o final que você tem, mas você já está mais próximo dele. O dia que Deus prometeu a salvação da sua família, Ele colocou você num processo para que você não desanime. E a gente precisa então entender, se você tem uma promessa de Deus, alinhe o seu tempo com aquilo que você precisa mais fazer, seu relacionamento com Deus. Por que eu tenho que orar? Porque é em oração que Deus te capacita. Quando você começa a orar, Deus começa a trazer sabedoria para você. Deus começa a renovar a sua fé. É em oração que você recebe discernimento. Olha o demônio agindo ali. Porque senão você entra na guerra carnal de novo e volta lá para trás. A gente que veio no Brasil, uma coisa difícil, agora também está assim em Jersey, era quando você ia para um local, o atendimento que é o SUS, atendimento de saúde público, e você chegava lá e você perdeu o número da senha. Para onde você ia? Lá para o final. E às vezes nem naquele dia você ia ser atendido. Quando você não se alinha com o tempo profético, buscando a Deus, aquilo que podia ser muito rápido, como o povo de Israel, chegar até a terra prometida demorou 40 anos. A gente precisa se alinhar com o profético, se alinhar buscando a Deus, jejuando, clamando a Deus. Quando a seca chegar, a seca chegou, Elias era homem de Deus. Quando sai a seca e chega a chuva, Elias continua orando. Esse é o maior desafio que nós temos. Porque a gente pensa, não, agora eu vou dar uma descansada, porque eu já orei tanto, por diante. De vez em quando eu pego também uns desanimados assim, não vou nem orar mais por fulano. Agora essa pessoa e Deus colocou você nessa batalha, como é que você vai abandonar isso? Não, Deus conhece o quanto que eu já orei, e você acha que o Espírito Santo está orando muito antes que você por isso, não desanimou. A presença de Deus está sobre você para te fortalecer, para que você creia. Ah, mas pastor, não tem coisa que eu tenho que deixar no meio do caminho? Tem, deixar de orar, diga amém, em nome de Jesus, você não pode deixar de orar. Deixe no meio do caminho, pastor, mas eu estou cansado, descansa no Senhor, renova as suas forças, vai para frente em nome de Jesus, mantenha a sua cabeça entre os seus joelhos. Por quê? Porque a cabeça entre os joelhos, eu gosto tanto dessa expressão, diga, mantenha sua cabeça entre os seus joelhos. Por quê? Porque o melhor lugar para você proteger sua cabeça é entre os seus joelhos. Vem cá, Felipe, você que está mais novo, me ajuda aqui, por favor. Você que vai dobrar o joelho, vai levantar depois, aleluia. Dobra o joelho e põe sua cabeça lá. Consegue? Se eu fizer isso aí, amado, pode orar pela minha vida, acabou. Obrigado, Felipe. Você só me ajudou mesmo, porque se eu faço isso, você ia ter que me ajudar mesmo. Porque quando você coloca a sua cabeça entre os seus joelhos, você protege a sua mente. Olha para mim, estou acabando. Se o inimigo tomar a sua mente, ele te toma por inteiro. Se ele fazer você desanimar, ele faz você perder muitas batalhas. Se você não guardar a sua cabeça entre os seus joelhos, o que vai acontecer é que você tem muitas promessas, mas você não vai ver se cumprindo tão cedo. Elias estava sabendo que esse era o momento, Felipe, muito obrigado, viu, querido? De ele se curvar na presença de Deus, sabe por quê? Porque o final das batalhas tem que ser conquistados como no começo, com cabeça entre os joelhos. A gente não pode tirar a nossa cabeça diante dos joelhos. 2025, o sinal está aqui. Deus tem algo novo a fazer. Vai se materializar para quem? Para quem colocou a sua cabeça entre os joelhos e guardou a sua mente e não deixou o inimigo roubar as suas promessas. O sinal está aqui para todos nós. O
Você vai passar para 2025 para você ser mais que vencedor. Diga amém em nome de Jesus. Para que a sua família se converta, para que os planos de Deus aconteçam. Diga amém em nome de Jesus. Mas para quem que isso vai acontecer? Para a gente que dobrou os seus joelhos e colocou a sua cabeça na presença de Deus. Oh, se você ouviu do céu, tem restauração para a minha vida, para a minha família, mas você tirou a cabeça dos seus joelhos, cuidado, o inimigo está te roubando. Cuidado, isso vai demorar mais do que deveria, cuidado. Pastor, então não é somente ver o sinal, lembra, o sinal sempre é menor do que a promessa se cumpre com um pequeno sinal. Vai chover, o que você tem que fazer? Diga orar. Deus vai mudar de trabalho, o que você tem que fazer? Orar. Deus vai abençoar a sua família, o que você tem que fazer? Orar. Cabeça entre os joelhos. A mão do Senhor, na hora da grande chuva, está sobre você. Porque você estava orando. Você estava em relacionamento com Ele. O que você vê hoje? Um sinal, está chegando 2025. Já passei tantos anos de dificuldade. Tem só um sinal. O que eu faço agora? Eu coloco a cabeça entre os meus joelhos. Eu gostaria muito de chamar você para isso. Feche os seus olhos. Quem sabe você tem promessas em nome de Deus. Quem sabe você tem sinal de Deus. Mas nessa manhã eu gostaria de chamar você para o maior de Deus. Eu queria chamar você para as coisas que Deus tem